João saiu da cadeia, pagou a sua dívida com a sociedade. Será? O Visão 360 de hoje vai falar sobre pena-multa. A pena-multa é uma punição prevista em lei para aqueles que cometem alguma infração penal. E você tem que pagar um dinheiro para o Estado, mesmo às vezes tendo que cumprir cadeia, e depois de cumprir a cadeia ou durante o cumprimento, tem que pagar para o fundo penitenciário. Esse dinheiro que o Estado estipula segue algumas regras do Código Penal. Essas regras, elas são desde a fase da fixação, como o juiz vai considerar a capacidade econômica de quem é acusado, no caso réu, condenado, também vai considerar a extensão, a reprovabilidade do crime e ainda vai considerar outras circunstâncias relacionadas à vida da pessoa que ali está envolvido. E essa pena-multa, ela pode começar 1/30 lá do salário mínimo e pode chegar a 5 milhões de reais, dado a proporção que está na lei. E ainda, se você praticou crime considerado pela lei de drogas, como crime lá imputado pela lei de drogas, você pode ainda ter multiplicação desse valor por mais 10 vezes. Qual que é o problema de tudo isso? Você cumpriu cadeia, saiu da cadeia, vai para onde? Você volta para a sociedade. Chegou na sociedade, como pagar a pena-multa se você não tem trabalho? E você ainda tem uma ficha criminal para ser considerada. Essa ficha criminal, atestado de antecedentes criminais, ela está condicionada também para que conste o não consta nenhum tipo de crime nesse atestado, precisa ter cumprido o pagamento da pena-multa. Se você não pagou, você consequentemente não tem a chamada extinção da punibilidade, que nada mais é do que você voltar a ter a condição de cidadão propriamente reintegrado à sociedade e não ter mais nada lá nos antecedentes criminais. Quem paga a pena-multa? No Brasil, pode ser aplicada a pena-multa especificamente isolado com a conduta da pessoa ou para quem cumpre cadeia e também tem a pena lá em dinheiro para pagar para o Estado. Mas, no geral, quem está pagando pena-multa são as pessoas pretas, pobres e periféricas. Por quê? Porque a maioria da massa carcerária e dos egressos do tempo prisional. E porque estão relacionados a um crime específico, que é o crime de tráfico de drogas ou crime de roubo, crimes contra o patrimônio, que tem no Código Penal e na Lei de Drogas a obrigatoriedade de aplicação dessa pena de multa. Portanto, em torno de 20 mil reais, em média, essas pessoas devem pagar ao Estado, dado a condição do crime, mas pagar a pena-multa é uma condição para que ela volte efetivamente a ganhar sua liberdade, sua condição de cidadão. O problema de tudo isso é que as pessoas saem do sistema prisional sem ter o mínimo de perspectiva para trabalhar, ter um emprego, ganhar renda, ter seu título de eleitor, seu CPF. E se você não pagou a pena-multa, a consequência vai ser não ter o seu título de eleitor, que consequentemente você não consegue voltar ao mercado de trabalho formal, que é exigido, por exemplo, para abrir um MEI, é exigido, por exemplo, para que você tenha acesso ao benefício assistencial do governo. Também você não vai ter acesso à regularidade do seu CPF, dadas as condições ali de dívida ou bloqueio do CPF em alguns casos. Você vai ter casos em que não consegue fazer o registro em carteira de trabalho e da Previdência Social, porque a pessoa não consegue ter o título de eleitor. E tudo isso está ligado, na verdade, a um fator lá atrás. Você cumpriu a pena na cadeia, já está em liberdade na prática, indo e vindo. E no final das contas você deve um valor para o Estado, mas o próprio Estado, que é o credor desse dinheiro, cria obstáculo para quem é o devedor. Ele cria obstáculo de modo que essa pessoa ela não consiga se reinserir na sociedade. Que obstáculos são esses? Especificamente a pena-multa, se você não paga ela, você tem consequências. A consequência é que a gente fala não extinção da punibilidade e que na prática é você tirar aquele constar de crime do atestado de antecedentes criminais da sua ficha como cidadão, mas também a reintegração sua do direito à cidadania, passar a votar, ter título de eleitor. E essas consequências somadas para as pessoas que já saem do sistema prisional, muitas das vezes analfabetas ou pessoas que não têm condições mesmo de se reinserir no mercado de trabalho, são condições que levam a fatores que facilitam a volta do crime. Ou seja,
Não pagar pena multa no Brasil está significando que pessoas voltem para o crime para juntar dinheiro para pagar para o Estado. E aí, esse dinheiro que é pago para o Estado também vai para onde? Vai para um fundo penitenciário que financia a própria construção da cadeia. Nós temos um dilema aqui social para resolver, mais do que jurídico. Resumidamente, e a verdade de todas colocadas de fato, é que a pena multa virou um combustível para a reincidência criminal. Você não tem dinheiro para pagar, então você não volta para a sociedade de forma íntegra, cidadã, e consequentemente você não tem seus documentos de acesso à sua liberdade própria como parte da sociedade, e o resultado disso é voltar para o crime para que você possa pagar o próprio Estado. Quer saber mais sobre pena multa e como os egressos podem reconquistar os seus direitos civis? Acesse o site do Humanitas 360 e baixe gratuitamente o Guia do Egresso.